E falando agora do cliente intermediário, no caso referente ao intermediário 3, lembrando que a gente só tem duas subdivisões no intermediário do cardio, que é intermediário 1 e 2 e o intermediário 3. Em relação aos ergômetros, a gente acrescenta a corrida na esteira. Olha que interessante. Ele não precisa mais fazer aquele trotezinho, aquele jogging. Ele já pode começar a colocar um esforço um pouquinho mais intenso de trabalho, justamente porque a ideia é fazer a progressão desse cliente do nível intermediário para o nível avançado. Lembrando que você é o mestre, é você que vai decidir o momento de transição do cliente intermediário para o avançado, de acordo com o rendimento dele nesses 6 parâmetros. O volume semanal para o cliente intermediário 3, ele já tem um tempo mínimo de 100 minutos. Então, para o 3, a gente não tem mais 80 minutinhos semanais, é no mínimo 100 minutos, que é o teto do iniciante, ou seja, ele já tem que trabalhar o máximo do iniciante para ser considerado intermediário 3. E além disso, os 150 minutos a gente mantém. Então a gente pode fazer 5 sessões de 30 minutos, lembrando que aqui, já adiantando, ainda é um máximo de 30 minutos por sessão para o intermediário 3. Eu posso fazer 3 sessões, se ele for fazer 150 minutos, por exemplo, né? 3 sessões de 30 minutos, totalizando 90, 3 dias na semana. Depois ele pega mais 3 dias e faz 20 minutos. É um cara que vai fazer 6 sessões semanais, totalizando 60, 90, mais 60 dá 150. Então, distribua da maneira mais conveniente para a rotina do seu cliente ou para o nível que você o classifique. O critério é seu. Óbvio que você vai conversar com ele e vão achar um denominador comum, até para que ele tenha aderência nesse treino, mas a palavra final é sua, personal. Duração máxima por sessão ainda são 30 minutos máximos. A distribuição semanal ainda se mantém ou após, ou metade-metade, ou em sessões distintas, dias diferentes, ou então na mesma sessão, pelo menos de 5 a 6 horas após o estímulo de força, para não haver perda de rendimento em um ou em outro. Enfim, e os métodos de treino, a gente já acrescenta aqui, além do contínuo constante, onde ele não muda a intensidade, por exemplo, 8 por hora durante lá 20 minutos. O crescente, que ele já aumenta, ele já acrescenta também o decrescente. Jorge, tem muita diferença do crescente para o decrescente? Tem sim. Começar no esforço mais alto, por exemplo, 9, depois cair para o 8, 10 minutos no 8, depois mais 10 minutos no 7, faz com que a sua recuperação seja muito mais intensa. Ou seja, você já trabalhou, já começou o treino com esforço máximo. A fadiga é muito maior do que você começar com 7 para o 8 e 8 para o 9. Então, um aluno intermediário 3, que já está em transição para o avançado, já pode fazer o treino contínuo decrescente. Em termos de intervalado, ele ainda vai manter o intervalado aeróbico, porém com uma pequena variação, onde a recuperação já pode ser igual ao estímulo. O que é isso, Jorge? Aqui, a recuperação tinha que ser maior, ou seja, se ele tinha um estímulo de 1 minuto, numa velocidade X, ele tinha que recuperar no mínimo mais de 1 minuto. Aqui a gente botou 2. Nesse caso não, se você quiser aumentar a intensidade do treino desse cliente, ela pode ser igual. Por exemplo, eu posso dar um esforço moderado de 3 minutos e fazer uma recuperação também de 3 minutos. A recuperação aqui já é 1 para 1. Aqui, no intermediário 1 e 2, eu já recomendo que seja mais ou menos 1 para 2, pelo menos, tá? Mais uma vez, a recuperação maior do que o estímulo. No intermediário 3, já pode ser 1 para 1. Tá? Então, o estímulo igual a recuperação. E quando a gente fala de percepção subjetiva de esforço, que nada mais é do que a intensidade, ainda tem fraco, moderado, e aqui ele já acrescenta o treino algo forte, porque ele está se preparando para virar um cliente avançado em treino aeróbico. Então é importante que ele já sinta um esforço um pouco mais forte do que o moderado. Você vai ver que quando o cara virar avançado, o moderado para ele vai ser a velocidade de recuperação, o que no intermediário ainda é um estímulo bem intenso. Então no intermediário 3 você já vai começar a colocar o algo forte. Jorge, por que no intermediário o cliente ainda mantém a percepção de treino fraco? Justamente porque o treino fraco ele entra, por exemplo, em uma sessão contínua onde ele tem que fazer uma recuperação. Onde você julgue que após 2 treinos mais intensos, com mais volume, ele faça uma sessão de recuperação. Perfeito. Ou então o fraco é a velocidade
de recuperação quando o estímulo for algo forte. Por exemplo, aqui, se ele fizer 2 minutos no 9 na esteira, km por hora, ele pode recuperar 2 minutos no 5, o que para ele é um estímulo fraco. Então o fraco ele continua, ou para um treino contínuo recuperativo, ou para uma velocidade de recuperação num treino intervalado. Então, esse foi o cliente intermediário. Lembrando que a gente tem apenas duas divisões, onde a gente equaliza o intermediário 1 e 2 e a gente separa o intermediário 3. Esse é o cliente intermediário no treino cardiorrespiratório.